A paz de Cristo aos nossos queridos irmãos, amigos, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, AD Gramado, Várzea Grande, e mais um vídeo da nossa série Armadilhas do Coração, onde estamos trabalhando com a liberação do perdão e sermos curados pelo poder de Cristo Jesus através do perdão de Deus. E a nossa história de hoje é uma história muito bonita, que a Bíblia Sagrada nos traz em muitos capítulos. É uma história que a Bíblia dedicou um bom pedaço da Bíblia, vários capítulos, que é a história de José do Egito. E em Gênesis 37, versos 7 a 11, nos conta a história desse jovem que a Bíblia diz que ele tinha 17 anos de idade, e diz assim: sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. A história de José, filho de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, havia uma bênção sobre a descendência de Abraão, e Jacó teve o 11º filho, chamado José, um filho já da sua velhice, mas Jacó mimou, ele amou mais e também deu para José um presente que o destacou no meio das demais pessoas, principalmente dos seus irmãos, mostrando que havia uma preferência sobre aquele filho ali chamado José. Esse presente foi uma túnica de mangas compridas, de várias cores, que era uma roupa usada pela realeza da época. Isso destacava José das demais pessoas. E também trazia, como nós lemos aqui, inveja no coração dos seus irmãos. E a inveja, queridos, a inveja, ela causa a ofensa, e muitas pessoas acabam se tornando pessoas ofendidas e terminam se desviando dos propósitos de Deus para a vida daquela pessoa. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, né? Principalmente acontece muito no meio de crianças. Alguém fica brabo, alguém machuca, ou alguém diz alguma coisa e os adultos terminam entendendo e dizem: ele fez isso porque ele está com inveja de você. Mas José foi uma pessoa, apesar de ser jovem, que ele soube administrar bem isso no seu coração, e baseado nisso eu quero conversar alguns pontos. O primeiro ponto: José causou inveja em seus irmãos por ser imaturo e preferido do seu pai Jacó. Muitas vezes, na ignorância e na falta de sabedoria, nós agimos de forma que nós podemos causar uma ofensa ou causar inveja na vida das pessoas. E José agiu dessa forma, agiu dessa maneira. Segundo ponto: a inveja dos irmãos de José causaram vários males. Primeiro mal que causou na vida de José: venderam José para uma caravana de ismaelitas para ir ao Egito. Os irmãos de José fizeram isso.
Segundo mal, magoaram profundamente o pai de José, Jacó, dizendo que José, ao ir encontrar com eles, no campo que eles pastoreavam as ovelhas, uma fera havia pegado José e matado José, e eles mataram o animal e ensanguentaram aquele presente de Jacó para José, que era uma túnica, aquela mesma túnica. Rasgaram bem rasgado, ensanguentaram, encharcaram bem de sangue e levaram ao seu pai uma maldade tremenda dos irmãos de José para uma pessoa de idade já como Jacó. Eles quase mataram o pai também de José e deles. E o terceiro mal, uma pessoa que era filho de Jacó e tinha todos os direitos junto à família e junto aos seus irmãos, agora ele se torna um escravo nas mãos de comerciantes ismaelitas, sem saber o rumo, sem saber o que aconteceria com a sua vida, sem saber o final da sua história. Terceiro ponto, em nenhum ponto da história de José ele se torna uma pessoa ofendida e amargurada por causa daquilo que os seus irmãos fizeram com ele. José é levado até o Egito, é vendido como escravo a uma casa de um senhor que tinha muitas posses, chamado Potifar, mas nós entendemos que José era uma pessoa que vivia debaixo do amor de Deus, porque diz a palavra de Deus que José, ao chegar na casa de Potifar, olha o que aconteceu, Gênesis 39, verso 13 e verso 4. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha só, assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Nós entendemos que Deus prosperava a vida de José, porque Deus tinha um propósito na vida de José. 2. José não se sentiu mal amado para ceder à tentação do pecado e se envolver com uma mulher de Potifar quando essa tentou agarrá-lo. Se José tivesse ficado ressentido e tivesse deixado a ofensa no seu coração, ele teria aceitado o carinho da esposa de Potifar, porque seria uma pessoa mal amada, mas José repreendeu aquilo, escapou das suas garras, das suas mãos e saiu correndo porque José sabia o Deus que servia do que lhe agradava. 3. Quando encaminhado à prisão, em nenhum momento, porque Potifar o mandou à prisão por causa disso, por causa da mentira da esposa de Potifar, dizendo que José tinha tentado agarrar ela, José foi encaminhado à prisão, mas nenhum momento nós vimos nos textos e nos relatos longo da história de José na Bíblia Sagrada que José brigou pelos seus direitos ou pela sua inocência, mas ouvimos confiando no Senhor, como diz a palavra de Deus em Gênesis 39, 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Lá na prisão, Deus prosperou José. E as pessoas e os responsáveis, o carcereiro, viu isso na vida de José, que era um homem direito, era um homem de bem, era um homem que era uma pessoa curada interiormente. José na prisão, ele não implora para aqueles que blasfemam a Deus, para aqueles que são os ímpios, os criminosos. José não implora para eles que eles não façam isso, mas José dobra o seu joelho e continua crendo no Deus Todo-Poderoso que está
no controle de tudo e todas as coisas. José não se importava no meio que ele estava, mas José, sim, ele se importava em se inclinar perante Deus, mesmo dentro de uma prisão, mesmo dentro de um cárcere. Quarto ponto, agora José estava com seu caráter sendo moldado por Deus para ser um grande homem usado por Deus nas suas mãos. E lá na prisão, ele encontra dois homens, um copeiro e um padeiro, que tinham causado uma ofensa ao faraó. E eles foram presos por causa dessa ofensa. E esse padeiro e esse copeiro tiveram um sonho. E José interpretou esse sonho. Mas tem algo muito importante nessa história, que a palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis 40, verso 8. Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhe disse, não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Deus, através da sua onipotência, começa a moldar o coração de José. Agora José não é mais aquele garoto que diz, eu tive um sonho, eu vi isso, eu faço aquilo. Agora José começa a ser uma pessoa lá na prisão que começa a fazer referência de Deus em primeiro lugar, dizendo, não pertence a Deus as interpretações, não é de mim, não vem de mim, eu não consigo, eu não posso, mas Deus Todo-Poderoso pode. E José interpretou os sonhos exatamente como aconteceram. Só um foi restabelecido ao trabalho, o outro foi morto em 3 dias. Um foi restabelecido ao trabalho em 3 dias, o outro foi morto em 3 dias, mas novamente José foi esquecido. Mas isso não trouxe ofensa no seu coração. Aquele que foi restabelecido ao seu trabalho, ao lado do rei, não se lembrou de José. Mas José não ficou uma pessoa mal amada, ofendida, magoada, triste, cabisbaixa, não. E a palavra de Deus diz, no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Queridos, que nenhuma ofensa venha entrar em nosso coração quando alguém se esquece da gente, porque Deus não se esquece da gente. Novamente José esquecido, novamente José lá numa prisão fria, úmida, molhada, sendo escravo, desenvolvendo um trabalho, mas José, ele chegou o dia da sua vitória. Certo dia, Faraó teve um sonho. Na verdade, 2, mas Faraó sonhou e chamou seus magos e ninguém podia interpretar aquele sonho. E Faraó ficou turbado o seu coração. E aquele homem, o copeiro, ao ver isso, ele disse, opa, alguém lá na prisão interpretou meu sonho. Quem sabe Faraó chama ele para estar aqui. E Faraó o chamou. E diz a palavra de Deus assim, em Gênesis 41, versos 37 e 38. O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Antes, no versículo 16 do capítulo 41, diz assim, José respondeu, isso não está em mim. Quando o Faraó perguntou para ele, você interpreta sonhos? E José respondeu, isso não está em mim. Mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Queridos, José começa a colocar Deus em primeiro lugar. E o conselho, e Faraó pede um conselho, né? Porque aquelas interpretações dos sonhos de Faraó, que eram 7 vacas gordas, que saíam assim, né? Ali daquele sonho de Faraó.
eram devoradas por 7 vacas muito magras e 7 espigas fartas de milho eram comidas e devoradas por espigas mirradas de milho. E isso perturbou muito o faraó. Sabe aquele sonho que perturba? Foi o sonho de Faraó. E o Faraó pediu um conselho, o que faria então, mediante isso. E José entendeu e interpretou que aquilo eram 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de escassez. E disse a Faraó assim: procure trabalhar muito, procure plantar muito, procure poupar muito, construa celeiros, guarde, poupe, junte, porque virá daqui a 7 anos uma grande fome sobre o mundo e só sobreviverá aqueles que tiverem alimento. E Faraó disse assim: o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? E já constituiu ali José como o seu, encarregado ali. Era Faraó e José. Era o segundo do reino de Faraó. E o último ponto, queridos. Essa fome que houve no mundo depois de 7 anos, como diz alguns assim, por ironia do destino, trouxe os irmãos de José lá da terra prometida, lá da terra que eles estavam morando bem distante, trouxe os irmãos de José, orientados por Jacó, seu pai, que ainda vivia, até o Egito para comprar alimentos. E quando eles chegam para comprar os alimentos, e José fala com eles, José se lembra do sonho que ele teve. E quando José pressiona eles e dá um duro neles, aqueles seus irmãos começaram a conversar entre eles assim, dizer assim: deve ter sido por causa do mal que nós fizemos ao nosso irmão José que nós estamos passando por tudo isso. Só que eles não sabiam que José entendia a língua que eles estavam falando, porque José era conterrâneo deles. E José começou a chorar ali naquele momento ali, houve um momento ali de choro, e aqueles irmãos diziam: foi por causa do sangue de José que nós derramamos, foi por causa disso. E o filho mais velho, o Rubem, dizia assim: pois é, eu disse para vocês não fazerem isso, mas acabaram fazendo e agora está vindo essa condenação sobre nós. E José, ele deu muito alimento para os seus irmãos, não guardou nenhuma mágoa no seu coração e liberou seus irmãos com alimento, devolveu o dinheiro, deu sustento e mandou muitas coisas de volta. E Deus abençoou muito essa história, porque essa história tem um final feliz que eu quero ler com vocês. Os seus irmãos voltam até Jacó, até a terra prometida, eles voltam até ali, a terra, que eles viviam ali, a terra ali, junto, que eles se estabeleceram no passado, eles voltam ali, e depois eles retornam novamente ao Egito buscar, ali mais alimento, mas no fim da história, José se revela aos seus irmãos e diz assim a palavra de Deus: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença, pedindo para os seus trabalhadores saírem, deixar somente eles e os seus irmãos, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a voz em choro,
de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, é uma história fantástica. José não guardou nada no seu coração. José entendeu que eram os planos e os propósitos de Deus para a vida dele, para assim o levantá-lo, para assim o abençoá-lo, para assim salvar uma nação que virou em depois de milhões de pessoas no Egito, que permaneceram no Egito, no lugar melhor que tinha ali, por mais de 400 anos, chegaram 70 pessoas e viraram milhões de pessoas, porque Deus tinha um plano, era o seu povo. Então, querido, se alguém lhe magoou, se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe causou inveja, se você causou inveja a alguém que criou alguma situação, vamos tirar isso do coração, peça perdão, tire a ofensa, creia em Cristo, olhe para o amor de Deus através de Cristo Jesus, que Ele nos perdoou os nossos pecados, e Deus não ficou com nenhuma ofensa no seu coração, mas nos deu livre acesso a Ele, através do perdão e da crucificação de Cristo na cruz do Calvário. E esse é o amor de Deus, um amor que não espera nada em troca, é a graça, que é o favor não merecido de Cristo Jesus, é o amor ágape, é o amor incondicional, que não espera nada em troca, mas porque Deus já ofereceu o que Ele tinha de melhor para nós, e nós muitas vezes guardamos coisinhas no coração que nos prejudicam de receber a bênção do plano de Deus para a conservação da vida, né? Do que Deus tem para fazer e realizar na tua família, nos teus familiares, nos teus filhos, no cônjuge, nos irmãos da igreja, nos amigos, coisas que acontecem, não pode impedir sua caminhada em direção ao propósito que Deus tem na sua vida, como teve na vida de José. Amém, queridos? Quero orar com você nessa noite. Quero que você, nesse vídeo, quero dizer que você coloque a mão aí no seu coração, aí, né? Coloque a mão no seu coração. E vamos estar orando, pedindo a graça do Senhor Jesus. Se tem alguma coisa, ele vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Obrigado pela história de José. Uma história linda, maravilhosa. Cura pessoas agora, Pai. Ó Senhor Jesus, o perdão de Cristo e o poder de curar é, Senhor, o slogan da nossa série Armadilhas do Coração, porque o nosso coração é maldoso. O nosso coração guarda coisas, guarda ressentimentos, guarda ofensa, guarda o que não presta. Mas, Senhor, limpa com o Teu Espírito Santo, Senhor, neste momento, quem está nos ouvindo, para que Teu nome seja glorificado e essa pessoa seja livre das grades do ódio e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.